Esses dias atrás, eu voltando para casa, estava dirigindo e conversando com Deus dentro do carro, né? Eu creio assim que o Senhor fala comigo ali também. Então, eu comecei assim a viajar, né? Imaginar o tamanho mesmo, das coisas no reino espiritual, né? Ai, qual será o tamanho dos anjos de Deus que vivem do meu lado? Qual será o tamanho dos principados, das potestades, né? Dos dominadores do mal? Qual será o tamanho de Deus? Aí eu olhei um prédio assim, eu devia estar mais ou menos umas 4 quadras do prédio. E esse prédio de onde eu estava, o prédio tem uns 16 andares. Esse prédio de onde eu estava parecia tão pequeno, ele parecia assim, menor que minha mão. Aí eu comecei a refletir, né? Bom, então o tamanho das coisas depende de onde eu tô também, não só do tamanho em si. Aí Deus falou comigo, filha, é assim comigo também. Quanto mais longe as pessoas estão de mim, mais pequeno elas acham que eu sou. Menos poder sobre a vida delas elas acham que eu tenho. Então eu comecei a refletir, né? É por isso que é importante. A palavra diz que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, né? Por que é importante orar todo dia? Por que é importante conversar com Deus todo dia? Esses dias eu li que se a gente fala com Deus todo dia, a gente é doido. Mas se a gente fala que Ele fala com a gente todo dia, a gente é esquizofrênico. Que possamos ser esquizofrênicos, esquizofrênicos que ouvem a voz do Senhor, né? Então eu pensei, nossa Deus, é verdade, né? Se eu não te buscar todos os dias, como eu já fiz, como já aconteceu comigo, já aconteceu isso com você? De você parar uns dias de orar, parar uns dias de buscar o Senhor verdadeiramente, você vai cansando, você vai começando a tentar levar os problemas com a força dos seus braços, sendo que o jugo devia ser leve e suave, né? Nós temos tribulações sim, mas Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas transgressões. Como é difícil esperar no Senhor às vezes, né, jovem? Como é difícil colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, na confiança do Senhor. Então Deus foi falando comigo, quanto mais longe eu ficar dele, mais pequeno eu vou parecer. A palavra fala que se a gente buscar o Senhor, Ele vai deixar se encontrar. Mas se a gente se afastar do Senhor, Ele se afastará de nós. A palavra também fala, Jesus também fala, que se a gente se envergonhar dele diante dos homens, Ele vai se envergonhar da gente diante do Pai, diante de Deus. Jesus, Ele pleiteia por nós, Ele é nosso advogado fiel, como diziam algumas músicas. Mas como que Ele vai defender quem tem vergonha dele? Como que Ele vai defender? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A palavra diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, mas quem está em mim? Para aquele que está em mim ser maior do que aquele que está no mundo. Para aquele que está em mim, em você, ser maior que aquele que está no mundo. A gente tem que entender a grandeza de Deus. A gente tem que se aproximar de Deus. A gente tem que se aproximar da obra de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus e da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que você possa, em nome de Jesus, procurar entender
a dimensão do amor de Deus por você, daquele que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Deus criou para ter uma vida eterna ao lado dele, para ter uma vida eterna ao lado do filho dele. Deus criou eu e você para isso, para nada mais. Para nada mais. Como é bom saber que tem um Pai que nos ama. Como é bom entender que há algo além. Que há algo além disso aqui que a gente vê. Que há uma esperança para nós que éramos antes pecadores, que éramos sujos e afastados de Deus. Mas Jesus, ele deu a vida por mim, por você, que você possa entender isso. A palavra de Deus diz que Cristo não veio para condenar ninguém, mas sim para que o mundo seja salvo através dele. Seja salvo. Que você possa, em nome de Jesus, entender a dimensão do amor de Deus e da salvação vinda através de Cristo. Em nome de Jesus.